Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho. Vamos fazer aquela análise de como foi a semana, ver as posições do Sniper. Hoje foi dia do famoso payroll, né, que o povo fala aqui no Brasil, que é o NFP, Non-Farm Payrolls, que é o dado de desemprego lá nos Estados Unidos, né, das áreas urbanas principalmente, o principal indicador que tem de emprego nos Estados Unidos. Saiu o dado de como que tá a questão do desemprego e a evolução dos salários, né? Muita informação legal aí, e esse foi o resultado aqui, né? A gente vê hoje aí o índice dólar teve uma quedinha de 0,3. Primeiro vamos começar pelo indicador. Vamos lá no calendário. Aqui a gente está dentro da plataforma de trading, tá? A gente usa a XStation da XTB. Tem um link aqui embaixo se você quiser usar essa mesma plataforma. Ela tem tudo integrado, tem análise de mercado, parte de notícias, por exemplo, tem coisas aqui, notícias, enfim, várias coisas. Quase que eu comecei a ler notícia aqui no meio do vídeo, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Vamos lá. O principal aqui, ó, Non-Farm Payroll, o NFP, variação, quantos empregos criados, né? A expectativa do mercado era de 700 mil novos empregos e foram criados 850 mil empregos, tá? Então, um dado positivo aí para a economia americana como um todo, né? Criou 850 mil empregos no mês de junho. A taxa de desemprego, o esperado era que ela fosse para 5,7%, e está aí no 5,9%, rodando na faixa dos 6%. Então, um desemprego relativamente baixo, né? E outra coisa muito importante, nem está aqui porque não está no impacto alto, deve estar no médio aqui, vamos lá. Que é o wages, vamos ver, aqui não está aparecendo wages. Aqui, ó. Eles geralmente nas plataformas isso vem com um impacto baixo, mas nesse momento tem um impacto até significativo, tá? De um modo geral o mercado não olha tanto, por isso que está com um impacto baixo, mas no contexto atual tem um impacto alto, que é como que está o aumento do salário, que pode indicar uma futura inflação, tá? A gente vê aí, ó, o mercado esperava no mês de junho 0,3 e veio 0,3 em linha. Isso é o aumento dos salários, né? A gente vê aqui, ó, o hora, né? Nos Estados Unidos eles olham isso por hora, valor de hora. E no anual tá aí numa inflação salarial, digamos assim, de 3,6. Veio em linha, tá? Então não aumenta a preocupação tanto de inflação. E a gente viu isso aí nos números, nos mercados, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, o que a gente viu? Um movimento de queda do dólar, tá? Aí você pode falar, mas esse monte de notícia positiva para o dólar, ele caiu? Sim, na verdade são notícias positivas para a economia de um modo geral, e o dólar tem muito ido no movimento de ele subir no meio, movimento de aversão a risco, a gente já comentou, né? Além disso, ele já estava um pouco esticado, eu já falei, ele tinha passado a máxima anterior. E eu já falei algumas vezes como que dias como esse, que tem um anúncio forte, que tem muita liquidez, muitas vezes o mercado faz o que ele já ia fazer de qualquer jeito, só aproveita a liquidez, e eu vejo hoje um pouco como isso, tá? Muito técnico aqui esse movimento de realização aqui depois do dólar ter subido tanto, tá? E a gente vê com isso a semana fechando aí, ó, o dólar fechando numa alta de 0,4705, né, praticamente o índice dólar, que a gente está falando, não conseguiu fechar acima da mínima da mínima não, né, da abertura da semana anterior, mas ainda assim uma altinha aí, e a gente fica aí nesse terreno aí um pouco de indecisão, né, de se o dólar vai continuar subindo, se a gente tem uma tendência de alta. Parece que sim, mas esse dado de hoje aí mostra um possível retorno à média, que ele não vai subir em linha reta, como nada sobe no mercado, né? Ativos e posições do Sniper, vamos lá, sem gastar muito tempo. Então o euro, a gente
vê que subiu, ele subiu menos do que o índice, o que mostra que provavelmente outras moedas se fortaleceram ainda mais do que o euro, porque o euro pesa muito do índice, e ele subiu menos do que o índice dólar, significa que as outras subiram bem mais do que o 0,3 aqui frente ao dólar. Faz sentido? Então eu também, que já estava muito esticado essa queda, tentou uma forcinha aí, mas ainda assim, nada que fale, não, o euro, né, vai recuperar. Pode ter uma trade aqui de retorno à média, né, depois que ele esticou, mas assim, aqui nós temos uma resistência clara para o euro passar aqui, se ele continuar essa recuperação, tá? Sniper está fora, não tem motivo para entrar e vai permanecer fora, tá? Dólar e ien é uma que a gente está dentro daqueles movimentos que machuca um pouquinho, fechando nessa queda de 45, é o ativo que a gente tem maior exposição aqui. Tá? O dólar ien a gente está aí com um lucro de 92 dólares, chegou a estar bem maior. Então devolveu todo o ganho de ontem, né? Ontem eu não gravei, a última vez que eu gravei a gente estava aqui nesse movimento, né? Ontem podia ter fechado um pouquinho, feito um lucro parcial, podia. Mas o que acontece? Ele não tinha tocado totalmente do lado de fora da borda, igual aqui, por exemplo, para justificar um fechamento. A gente já fez parcial, então eu quis deixar. E vamos deixar, tá? Isso aqui pode ser só uma realização natural para ele continuar subindo, tá? Especialmente frente ao ien. Eu vejo o dólar muito fortalecido frente ao ien para o longo prazo. No semanal aqui, a gente vê que, né, ele teve uma dificuldade de romper uma antiga resistência aqui. Mas eu queria chamar a atenção aqui no diário, olha só, aqui ó, ele foi, rompeu e voltou nesse nível aqui ó, que tinha sido uma resistência lá atrás. Então a gente tem mais ou menos aqui um suportezinho aí, tá? Vou deletar esse aqui que já ficou longe, para limpar um pouco o gráfico, e a gente tem um suportezinho aí para o preço, tá? Que é esse nível aqui que ele conseguiu romper, quer queira ou quer não, tá? Então é isso, vamos deixar essa trade aberta. Podia ter feito parcial? Podia, mas também o preço podia ter, dependendo do anúncio de hoje, poderia o dólar ter dado uma porrada aí para cima e a gente ter ganhado mais dinheiro ainda. Então, tranquilo, nós já estamos com o stop no 0 a 0 aqui, agora é deixar rolar, tá? Euro e ien, o euro a gente vê que caiu, fechou a semana com uma quedinha. No diário eu comentei que teria venda aqui, ó, hoje deu outra venda mais ou menos para o Sniper no diário, tá? Mas nós não podemos vender, por quê? Porque no semanal ele está acima da média de 20, e essa é uma regra do Sniper, a gente precisa de ter essa confluência, tá? Então não podemos, e o euro ainda tem essa sustentação aqui no semanal, tá? Vamos ficar de fora. Dólar australiano, esse foi um que a gente pegou na veia aí esses dias, deixa eu pôr no diário aqui, pegou na veia essa venda aqui, esticou, também podia ter realizado um pedacinho até a noite? Podia, mas não era óbvio não, porque se a gente olhar no semanal aqui, ó, ele ainda tem muito espaço para cair, tá? Então ele é um que a gente está comprado, vou mostrar aqui também, o dólar australiano, tá? Tá aqui, nossa entrada, o stop tá lá em cima, vamos deixar o preço fazer o que ele tem para fazer, tá? A gente vê que no semanal ele continua abaixo da média de 15, no diário ele também tá longe, se ele voltar aqui talvez dê até outra venda para nós aí, dependendo do price action ou da ação do preço aqui perto da média de 20, certo? Então também deixar rolar. Próximo ativo, petróleo, já falei algumas vezes também que a gente quer comprar petróleo, essa semana já teve mais uma altinha aí, legalzinha aí, nem foi tão forte, né, de 1,5%. Teve a reunião da OPEP, até comentaram, às vezes eu falo OPEC, né, alguém deixou um comentário no último vídeo, só assim, OPEP, né, porque em português é OPEP, é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas no inglês é OPEC, tá? Então eu sei que no português é OPEP, mas é porque a gente lê muita notícia em inglês e acaba pegando algumas coisinhas assim, né? Enfim, teve o encontro da OPEC, seja do jeito que você quiser falar, que é esse cartel, de verdade é essa, dos produtores de petróleo, e parece que eles estão discutindo se volta a abrir as torneiras, né, de parar com os cortes de produção combinado. Tem país que quer, não quer, a Rússia quer aumentar a produção, a Arábia Saudita pensa em estender mais um mês o corte. Tem uma discussão aí, talvez a gente tenha um movimento aí na segunda, em função da divulgação do que eles definiram. Ainda está tendo reunião, ia ser ontem, parece que estendeu para hoje, enfim. É sempre uma bagunça isso. Mas, enfim, o petróleo, o que a gente quer? Ele está esticado no semanal,
É legal, é sempre uma coincidência, né? Tem a reunião da OPEP esse final de semana, e eles esticados no tecnicamente. Então qualquer faísquinha pode fazer o preço dar uma queda forte, porque ele está esticado e talvez dê nossa oportunidade de compra, tá? No diário a gente vê que ele também já deu uma esticada, né? Não está tão esticado não, mas já está querendo voltar aqui na média para a gente comprar ele. Ouro deu uma valorizadinha hoje. A gente vê que depois do anúncio, os yields dos 10 anos, que eu gosto de olhar para falar do ouro, deu uma cedida boa, né? Então, ou seja, compraram muito título americano. O ouro deu essa cedida aí interessante. Os yields, né, deram essa aliviada, o que ajudou muito no mercado do ouro e da prata, né? Já falei algumas vezes que eu sou com uma visão bem positiva para a prata no longo prazo. O Sniper, na verdade, teria que procurar uma venda aqui na prata, tá? Por incrível que pareça, pelo diário. Só que ele também não pode vender, porque olha só, fechou no semanal ligeiramente acima da média de 20, tá? Então, não poderia, se quisesse, né? Mas eu teria que ver, dependendo se mostrar uma fraqueza aqui no próximo dia, perto da média, pode ser que a gente venda por respeito à estratégia, né? Apesar de que eu tenho essa visão positiva no longo prazo, tem essa linha de tendência de alta aí, mas vamos ver. Por enquanto estamos fora. Bitcoin aí fechando mais um dia numa leve queda, tá bem pressionado, a gente vê, né? No diário deu mais um sinal de venda aqui no Snap, eu falei brincando aí na quarta-feira, mas nós não vamos vender. E ele tá preso aí nessa... Eu vou até deletar essa linha aqui de cima. Tá preso aqui nessa, por enquanto, encaixotado nesse range aqui. Mas aquele negócio, ele romper os 30 mil aqui, é muito perigoso para ele, tá? Ainda continua tendência de baixa até então, nada mudou, senhores, nada mudou. Tendência de baixa no Bitcoin a gente vê no 24 horas abaixo da média de 20, no diário abaixo da média de 20, no semanal abaixo da média de 20, no mensal só que não, né? No mensal ele agora está começando a chegar perto da média de 20, ó. Se a gente for olhar só pelo mensal, tá um movimento bem saudável, não é tendência de alta, né? Porque ele esticou muito. Mas aí para poder entrar teria que ver uma reversão pelo menos, tá vendo? No de uma hora, ele tocar aqui em cima de novo no de uma hora, alguma coisa assim, tá? Enfim, Bitcoin é só título de curiosidade. O que importa pra gente, que a gente negocia Bolsa Americana, que hoje deu mais uma porradinha, mais uma máxima histórica aí na Bolsa Americana. Máxima histórica atrás de máxima histórica, né? Bateu 4.300 pontos aí hoje o índice, puxado pelas empresas de tecnologia, que é o Nasdaq, né? Que também fez uma máxima histórica, que por sua vez foi puxado também pelaquela queda do juro longo lá que eu comentei, né? Então, agora a gente pode começar a olhar a Bolsa Americana para comprar depois que ele fizer uma quedinha e voltar por aqui assim, ó. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Ele voltando nesse nível aqui, ó, a gente pode pensar em comprar, tá? Alguma coisa aqui, ou a média vindo e ele chegando perto. Aí a gente pode pensar em comprar. Por enquanto não, tá esticado, longe da média, só deixar rolar, não tem muito o que fazer como Sniper, tá? Bolsa alemã tá meio de ladinho aí, ó, não seguiu essa euforia da Bolsa Americana hoje. No semanal a gente vê também que tá bem de ladinho, tá bem próximo das máximas históricas também, né? Qualquer coisa aí, uma altinha aí, ele já faz máxima histórica, mas nós estamos fora e vamos ficar fora por um bom tempo até ter alguma oportunidade interessante. Por fim, Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira teve uma quedinha, Bolsa Brasileira foi aquela que nos avacalhou essa semana, tá? A gente estava comprado com 2 microlotes em Bolsa Brasileira, um com stop aqui. Se você viu na quarta-feira, você deve lembrar de eu mostrando o preço aqui, ó, na quarta era aqui, né? O preço chegando perto do nosso stop estava mais ou menos, deixa eu fazer uma linha aqui, ó. O preço estava mais ou menos aqui assim, ó. O nosso stop estava tipo aqui assim, tá? Abaixo dele fechar esse gap. Ele chegou, não encostou e puff, depois pegou o nosso stop. Ontem isso, tá? Vou mostrar aqui, você sabe que é transparência total aqui no Sniper, né? Vamos lá, essa semana. O que teve essa semana de operação?
Fechou o Brasil aqui, ó, o price 12, olha, 125,822. Olha aqui, ó. Vamos ver lá o 125,822. 125,822. Isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, tá vendo? Ele pegou nosso stop danadinho, e tanto que não pegou no outro stop da outra operação. E ainda falei na quarta-feira, ó, é perigoso dele vir pegar esse stop embora, mas eu não vou mexer nesse stop. E foi o que aconteceu, né? Isso é legal, como é que a gente sente as coisas também. Tá, paciência, pegou nosso stop, doeu, nós tomamos uma porradinha aí de $70 quase, tá? Porradinha não, né? Um stopzinho de $70, mas hoje a Bolsa Brasileira, como a gente pode ver aqui, subiu 1,5%, tá? Bem positivo aí. Vamos manter só essa posiçãozinha. No longo prazo eu falei que a Bolsa Brasileira é positiva, tá vindo muito ruído de Brasília, né? Teve reforma reforma tributária aí, que o mercado está digerindo, também tem questão de vacina, né, de possível propina, governo, essa CPI aí atacando o governo, enfim, muita coisa aí em Brasília que está dando ruído, mas hoje o mercado mostrou que aqui embaixo o mercado acha barato, né, e subiu forte e estamos surfando essa onda aí com uma posição menor do que a gente estava, mas vamos continuar surfando. A gente vê que no semanal aí, ó, não chegou nem perto da média de 20, então caiu, mas já apareceu o comprador e vamos continuar com essa posição aberta. Por fim, não é aqui o dólar futuro. Por fim, última posição aí, último ativo que a gente negocia, dólar. Na quarta-feira estava dessa forma aqui, vamos colocar aqui, quarta-feira. Aqui não está mostrando, eu vou por aqui, ó, para ficar, para a gente poder pôr replay. Aqui, ó, na quarta-feira, quarta-feira, vamos colocar aqui. Quarta-feira aqui, ó, no fechamento, quando a gente gravou, tava desse jeito aqui. E poderia mais ou menos ser um sinal. Eu falei que eu não estava confortável, tinha motivos para não entrar, e foi bom, porque olha só, ontem na quinta subiu, e hoje ele ainda subiu mais um pouquinho, tá? Encerrando aí, talvez aí dando um sinal de entrada na semana que vem, se perder esse suporte aqui, tá? Se perder essa, que coincide com a mínima de hoje, né? Aí a gente vai estar vendo uma reversão, aí pode dar uma boa vendinha no dólar aí, porque tendência de baixa, a gente vê claramente tendência de baixa, mas eu falei, esse nível aqui é um nível que vai ter muita briga, eu acho, tá? Então por isso eu não estava tão confortável. Então com isso encerramos o dólar, encerramos a semana, mostrei aqui como é que está a briga também do Treasury de 10 anos americano, do yield, né? Se você tem curiosidade de ver, isso aqui é o yield, se você quer ver aqui, é só a gente tirar o Y aqui, ó, isso aqui é o preço do bond, do título pré-fixado lá dos Estados Unidos, tá? De 10 anos, ó. Então, a gente vê que ele sobe, né? Aqui tá no mensal, mas quando o yield desce, o retorno, a taxa desce, o papel sobe, né? Então a gente vê que o papel aqui está numa tendência de alta de 10 anos, de certa forma, né? A gente está vendo lá nos Estados Unidos um pouco que a gente chama de flattening da curva, é a curva de juro baixando, tá? Ela desinclinando. Se a gente pega aqui, ó, olha que interessante, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o yield, US 30 yield menos US 5 yield. Não tem o IS5 yield aqui? Pô, logo na hora que eu vou encerrar o vídeo, 5 years. Ah, é 0,5, burro.
Então aqui, ó, US 0505Y, tá? Olha que interessante. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui é a inclinação da curva. Então é o título, é o yield do 30. Opa, tem que voltar aqui para a tela. Quase que eu esqueço. É o yield de 30 anos, né, que tem aquela curva de juro aqui. Pensa a curva de juro, que é assim, né? Curva de juro. O de 30 anos menos o de 5 anos. Então, a distância entre eles está diminuindo. Significa que a curva está desinclinando, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, United States, tá? Aí aqui, ó, a gente tem aqui a curva, eu vou tirar de um ano atrás. A curva, até de um ano atrás pode ficar, né? Não vou colocar, vou colocar de 5 anos até os 30 anos, beleza. Para encerrar, tá um estudinho aí para acrescentar alguma coisa para você aí, já que é o último vídeo da semana, não tem problema ser um pouquinho mais longo. Vou esconder de um ano. Essa aqui é a curva de juros, olha só, o que a gente vê. Um mês atrás, que está a linha vermelha, o yield do 30 anos estava mais alto do que está hoje. Já o de 5 anos estava igual, de certa forma. Então a curva fletou, que a gente fala, ela achatou, ela desinclinou, né, de um modo geral. O 5 até mantém no mesmo lugar, mas se a gente for olhar os juros mais curtos, até subiram. Então o que a gente está vendo mais ou menos? O mercado esperando que em algum momento o Tesouro americano vai subir um pouquinho os juros para segurar a inflação, com isso ele vai conseguir segurar a inflação e o de 30 anos vai cair, não vai precisar de ficar o juro alto lá na frente, tá? Mais ou menos isso. Então esse é o movimento que a gente está vendo aí de flattening, chamado flattening ou fechamento da curva de juro dos Estados Unidos, tá? Se a gente olhar um ano atrás, esse juro longo estava muito mais baixo, olha só. Né, a curva toda estava mais baixa, então a curva toda subiu. Nem compara com o Brasil, né? Isso aqui, nós estamos falando uma alta aí de 1%. No Brasil, esses movimentos são muito mais fortes, tá? Mas isso aqui é importante todo trader entender, porque isso aqui impacta moedas, impacta bolsa, impacta tudo. Esse aqui é o maior mercado de todos, é o mercado de título público do governo americano, tá? Então é importante entender o que está acontecendo. E esse é um movimento que o mercado está apostando nisso, tá? Num juro mais alto no curto prazo, no 2 anos, aí, 3 anos, tá? E com isso ele poder estar um juro mais baixo no longo prazo, tá? Agora eu já nem sei em qual tela que está mais, se eu estou te mostrando a sua, se eu estava me mostrando. Mas enfim, não vou gravar de novo, espero que tenha ficado certinho aí, que você tenha conseguido ver. Se não, na semana que vem eu mostro isso de novo, tá certo? Um forte abraço para você, um bom final de semana, bom descanso e na semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.